inclusive, livros para criança entender como se comportam as partículas, os átomos, enfim, é muito legal. Tudo é com desenhos, e aí fica muito fácil de entender, né? Fica lúdico e fácil de entender. Mas é isso, Mari, continue. Tem um paralelo que eu fiz no artigo, na verdade na monografia, né? E aí eu levei para o artigo, que é pensar que a física mecânica, que é essa que a gente tem consciência, ela não é suficiente para dar conta de todas as esferas do mundo físico, que no caso é do mundo subatômico. E aí eu trago esse paralelo para a dança para pensar que só a técnica, o exercício, a repetição dos movimentos também não é suficiente para dar conta de falar sobre, para dar conta de se movimentar e falar sobre o acontecimento, para essa escala que é um pouco mais intuitiva, que é um pouco mais de mudanças de realidade, de mudança de perspectiva. Então, só a técnica na dança, ela não é suficiente para dar conta do acontecimento. Então, como eu consigo integrar esse tipo de conhecimento? Então, a física mecânica é importantíssima, não é um negócio que eu falo, não, vamos estudar só física quântica. Não, a física mecânica é incrível, demanda muito estudo ainda de nós, bailarinos improvisadores, de como a gente usa a mecânica do nosso corpo para se movimentar, mas ao mesmo tempo para a gente ter uma dimensão que é essa dimensão do não palpável, do não visível, e isso faz com que a gente amplie todos os nossos sentidos para perceber algo mais sutil, mais do movimento. Que é isso, não tem muita palavra, né, Ana? Eu sinto que às vezes a gente fica muito sem palavras porque tá no lugar do movimento. A dança, ela se explica por si só, ela se explica pelo próprio movimento. É, eu sou uma pessoa muito corporal, assim, a minha fala, ela também tá nesse lugar do movimento. E quando eu vou para uma pesquisa de que eu preciso descrever, falar sobre esses tipos de força, foi um desafio acadêmico mesmo. É, Eu acho que escrever sobre dança é difícil, né, Mari? E eu acho que tem essa outra dificuldade que você apontou, que é importante também, que normalmente quando a gente fala de interdisciplinaridade, a gente também muitas vezes percebe que isso ainda é um discurso no nosso país, mas não é uma prática, né? Então sempre fica essa questão que você falou, parece que é uma coisa em detrimento da outra, parece que, então eu vou procurar outra área de conhecimento para validar minha pesquisa na dança. Não, a ideia não é essa, né? Eu lembro que eu fui apresentar meu projeto aqui na universidade, enfim, para o setor de relações internacionais, e aí era um físico que estava à frente naquele momento, ele falou, ai, mas que viagem. Ele falou, olha, se você quiser que a gente valide e legitime a sua pesquisa, eu posso tentar. Eu falei, não, meu amor, eu não quero que você valide minha pesquisa. Minha pesquisa, ela já é legítima, ela já é validada. O que eu quero é trocar informações, trocar conhecimento com pessoas de outras áreas, e eu acho que a gente tem muito a contribuir com vocês também, né? No CERN, por exemplo, eles se utilizam das artes o tempo inteiro para explicar uma série de coisas, assim, né, dos funcionamentos das questões que eles estudam. Então, acho que isso é legal de pensar também, né? É assim, que é a ideia, de fato, de troca, né? E não de uma área em detrimento da outra, ou uma área que é mais importante que a outra hierarquicamente. Eu acho que a questão não é essa, né? E, ô Mari, eu só queria, porque tenho alguns comentários, eu posso já fazê-los para a gente não se perder uhum, aqui? uhum. A Isa, oi Isa. Oi Mari, muito legal esses pensamentos interdisciplinares entre improvisação, dança e física que vocês tiveram que você teve para a sua pesquisa e o artigo. Me identifico muito, pois sou formada em biologia e minha monografia foi sobre interdisciplinaridade. Fico muito feliz em perceber as ligações que podemos fazer com a improvisação e outras áreas. Como você fez para escrever o artigo? Existiam estudos prévios sobre essas ligações? Boa pergunta. Não achei específico a interdisciplinaridade entre a física quântica e a dança. Tem um livro falando sobre a física mecânica e a dança. Esse livro não foi traduzido ainda.
A maioria das buscas que eu fazia sobre interdisciplinaridade com a física quântica, entre outra área, era muito no lugar do espiritual. Então, ia muito para um outro rolê, que eu não estava buscando. A minha interdisciplinaridade era entender mesmo quais eram os conceitos da física e como eu podia usar eles para a dança, como como os conceitos operatórios mesmo. Então, foi uma busca, assim, intensa de tentar achar essa interdisciplinaridade. Eu tive uma certa dificuldade, sim. A Ana, às vezes, me apontava e falava, nossa, mas qual que é a relação que você está criando aqui? Como você está pensando isso? Então, eu meio que escolhi alguns conceitos da física quântica, que um deles eu já falei, que é tipo um modelo atômico. E aí vai da minha vontade mesmo de tentar entender como eu podia criar essa relação dos vazios e das conexões com o movimento da dança, dos vazios e das conexões no movimento. No TCC, eu não falo no artigo porque aí já é um pouco mais adensado, eu falo de algumas outras teorias na quântica, que é a teoria da complementaridade, o princípio da incerteza e a teoria do gato de Schrödinger. Que eu acho até legal falar isso do gato de Schrödinger, que é assim, como você muda a perspectiva da sua realidade a partir do que você vê. Então, eles fizeram um pensamento sobre um experimento, não foi testado realmente, ele é um pensamento filosófico, se eu posso dizer assim, de um experimento que é assim, tem uma caixa, dentro da caixa tem um gato, e dentro da caixa também tem um dispositivo que libera um veneno, e esse dispositivo é soltado aleatoriamente. Tem 50% de chance dele liberar o veneno, e 50% de chance dele não liberar o veneno. Enquanto a caixa fica fechada, você não sabe se o gato está vivo ou se o gato está morto. Então, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Eu só vou descobrir, eu só vou mudar aquele experimento a partir do momento que eu vejo. A partir do momento que eu abro aquela caixa e olho, aí eu determino um tipo de realidade. Eu determino aquela realidade que o gato morreu. Ou, se eu abro a caixa e vejo que o gato está vivo, eu determino que aquela realidade é do gato vivo. E aí, do Schrödinger, ele fala que, ao mesmo tempo, o gato está vivo e está morto. Na dança, eu criei um pensamento de que a forma como você improvisa, você pode criar diversas perspectivas do que você vai fazer. A forma como você escolhe vai definir qual é a sua realidade. Então, não vou falar de porcentagens, porque eu acho que não é o caso, mas se eu escolho ir para o chão ou se eu escolho ir para a mesa, é um tipo de escolha que eu faço que vai definir a minha realidade. E define a realidade de quem vê. E quem vê também pode escolher que tipo de realidade quer criar. Se quer observar o artista, o improvisador, indo para o show, ou se ele quer ir embora e definir que a perspectiva dele vai ser de não ver a obra. Então, são paralelos que eu trago, não é uma aproximação certeira, mas de que na dança a gente tem, principalmente na improvisação, a gente define e escolhe quais são as nossas perspectivas, a nossa forma de criar. Então, como eu crio define a minha realidade. E que é ótimo, porque depois de um tempo no meu mestrado, eu pesquiso sobre dramaturgia da improvisação e eu pesquiso como que os improvisadores escolhem o que vai para a cena. Então, tá bem conectado do que eu já estava vindo pesquisando no TCC, como reverberação disso. Me interessa pensar como que o improvisador, a improvisadora escolhe o que vai na cena e cria aquela dramaturgia, aquele sentido daquela cena. Eu defino uma realidade e estabeleço aquela realidade para mim. Não necessariamente eu estabeleço para o outro, porque o outro também vai criar a realidade dele. Criar essas multirrealidades, eu posso usar um termo viajado, talvez uns multiversos, é interessante para a perspectiva na arte, assim, porque você cria a abertura para você criar, dialogar, pensar junto. E que na improvisação, para mim, é muito mais dialogado, é muito mais interativo do que com uma obra muito fechada que você já determinou qual que é a perspectiva que vai ser criada ali. Então, eu abro mais espaço
para criar outras coisas para além do que eu já estou pensando, porque também na hora eu vou mudar. Eu penso em uma, na hora eu faço totalmente outra, porque o contexto que me foi colocado é outro. Mari, posso só falar uma coisa da pergunta da Isa ainda? Isa, tem pouca bibliografia, assim, algumas que tem ainda é pensar realmente a física mecânica e na relação com o balé clássico, porque como tem muita relação de torque, enfim, né, peso, centro de massa, então tem muito essa relação. Eu escrevi um texto, na época, ontem eu estava falando de quando eu dei aula no Cutuca, né, que é um colégio de ensino médio e técnico vinculado à Unicamp. E quando eu dava aula lá, teve um período que eu dava aula extracurricular ainda, depois a gente conseguiu batalhar de realmente abrirem uma vaga para a área de artes cênicas, a gente não conseguiu nem que fosse dança, mas pelo menos a gente conseguiu que fosse artes cênicas. Mas eu fiquei bastante tempo dando aula como professora extracurricular, e os meninos sempre reclamavam muito da física, né? Até a Soraya colocou que esse distanciamento de conhecimento que faz parte da vida mostra a urgência de pensar os currículos, o que é importante pensar sobre as formações em dança, né? E aí, eu não acho nem só que é em dança, Soraya, eu acho que é importante pensar nas formações, porque os meninos, assim, entendiam, tinham muita dificuldade de entender física, era sempre um problema. Aí o dia que eles tinham prova, era né, o terror, assim. E aí a gente começou a conversar e eu chamei uma das... Na verdade, eu abri para os professores de física do colégio, eram 3. Perdão. Se alguém queria... Hoje foi você, outro dia fui eu. Perguntei se alguém queria fazer um projeto de pensar essa relação física e dança, né? Pensar física e dança. Eu até escrevi um artigo que chama Física e Dança Unindo Conceitos, que está dentro de um livro, que é um livro só sobre pedagogia das artes nas escolas. E o que a gente fez? Um grupo de alunos interessados, a gente trabalhava dança. Essa professora, que era a Gláucia Lopes, ela ia nas aulas de dança, ela discutia conceitos de física mecânica com a gente a partir do que a gente estava dançando, do que a gente estava fazendo. A gente começou a criar pequenos módulos de frases de movimento, e a gente, a partir desse material, o que a gente fez? A gente fez fotografias e inseriu os conceitos de física mecânica que a gente estava trabalhando nessas fotografias. E aí depois a gente fez exposição dessas fotos em várias outras escolas, em vários congressos e tal. E a gente também organizou um vídeo, né? E aí esse vídeo também era isso, a gente dançando e explicando os conceitos de física que a gente usava enquanto dançava. E isso também gerou esse artigo, né, que está nesse livro, depois eu posso passar aqui para vocês. Mas ainda hoje tem um texto de física e dança também, num dos livros do Contradance, lá da Bélgica, mas, gente, é difícil ainda de encontrar, né? E realmente, assim, esse tempo, né, no ano passado que eu tive lá em Barcelona, vocês imaginem, o CERN tinha feito uma exposição gigantesca no Centro Cultural lá no centro de Barcelona, assim, só sobre arte e física quântica. E ainda assim, uma galera, né, que tem acesso a isso, tinha vários dias gratuitos de exposição. E ainda assim, eu fiquei, né, quase 25 dias trabalhando num lugar que era só de físicos, assim, era só físicos e eu. E aí, todo dia eu chegava lá, ainda era muito estranho para eles, assim, né? O que essa pessoa está fazendo aqui? E é muito louco, porque também é isso, né? Você encontrar pessoas de outra área que também estejam dispostas a te receber, né? E foi muito louco, porque nesse processo de criação do espetáculo, teve um dia que eles falaram assim, o Javier falou assim, mas eu acho que o grupo de pesquisa devia ver o que você está fazendo, né? Porque aí talvez fique mais fácil deles colaborarem contigo. E aí todo mundo se mobilizou, imagina, aquele bando de físicos se mobilizando para conseguir um espaço na quadra da academia, né, que era no prédio vizinho, para conseguir assistir o espetáculo na hora do almoço deles. Então, assim, também é muito legal quando você encontra, né? E depois disso, eles deram várias sugestões para o espetáculo, assim, muito legais, e eles falavam isso, gente, agora a gente entende também, né, materializa os conceitos que você estava falando pra gente, porque só imaginar o que você estava fazendo com dança a partir disso era impossível,
né? E aí, assim, cada vez mais eu também sinto necessidade de escrever um artigo sobre essa experiência, porque senão a coisa não vai ficando registrada, né? Uhum. Mas é E isso. Aí eu não sei assim, se você quer comentar um pouco mais o que a Soraya falou. só uma coisa que eu também, eu senti muita dificuldade de pensar essa interdisciplinaridade, porque eu ficava com receio de falar muita bobagem, assim. Eu falava, nossa, eu não sou da área da física. E a sensação que eu tinha que da física quântica, os físicos que eu acompanhava, é de que eles queriam o máximo possível se isolar. Tipo, a física quântica é física quântica, não dá para fazer nenhuma interdisciplinaridade, não inventa. Então eu ficava com muito receio de escrever. Eu falava, nossa, será que eu estou inventando coisa? Não é possível. E na verdade não, né? A gente pode usar esse conhecimento. Não é um conhecimento que é isolado que ninguém pode usar. Tipo, não faz sentido. Então eu senti muito receio, assim, eu fiquei muito receosa de escrever de um olhar de improvisação, falando sobre dança, não estava falando sobre física, eu estava falando sobre dança, né? Mas ter um cuidado, assim, foi importante. É porque é curioso, mas mesmo na física quântica tem alguns físicos com uma visão muito ortodoxa ainda, né? Muito conservadora, o que parece contraditório, mas é o que é. Então, realmente é muito difícil encontrar alguém com abertura para isso. Eu continuo trabalhando com o grupo de pesquisa do Javier, daqui do Brasil, me conectando com ele em Barcelona, porque eu não consigo alguém aqui, né? Nem dentro da minha própria universidade. Então, é isso, né? Você quer produzir conhecimento no lugar onde você está, mas tem coisas que é o que você falou antes. Eu também não sou física, eu me interesso pela física. Então, obviamente, se eu vou escrever um artigo sobre isso, eu preciso ter alguém de mãos dadas comigo, né, para colaborar numa parte que é de ordem mais técnica e conceitual e ver se o que eu estou escrevendo faz sentido também do ponto de vista deles, né? Porque, enfim, é justamente para ser essa relação de comunhão, né, de troca. Então, isso é uma preocupação mesmo, né, Mari? Mas eu acho que, assim, o cuidado é importante, não o medo, né? Acho Uhum. que essas duas coisas são Sim, sim, diferentes, assim. E a com Ju falou, certeza. tem um episódio do The Big Bang Theory que fala sobre isso já não sei mais Hum. do que, me perdi aqui no meio do caminho. E a Isa, é assim com toda a área, essa dificuldade de praticar de fato a interdisciplinaridade. Total, Isa. Às vezes mesmo na área de artes, né? Às vezes a gente discute isso lá no UFC dentro do próprio Instituto de Artes, assim, que se pressupõe interdisciplinar, mas muitas vezes a gente também não cria fissuras de tempo para estar com o outro, né? Enfim. Uhum. E aí, Mari? Gente, mais questões? Mari, você quer dar continuidade ao que você estava falando? O que eu Ou ia falar, na falar. verdade, é que isso, a interdisciplinaridade em si, ela continua como campo de interesse, que eu olho, que eu falo, é muito legal a gente aprofundar nessas outras formas de olhar, porque senão a gente também fica muito no nosso e tem muita coisa para ser descoberta. Tipo, pensar em interdisciplinaridade entre dança e biologia, eu já vi uns dois trabalhos que eu também falei, nossa, que legal, super interessante pensar. E falar que o TCC, esse trabalho de conclusão de curso, ele foi essencial para eu começar a pensar a composição na dança no mestrado. E falar que o mestrado, ele me dá esse lugar do acadêmico, ao mesmo tempo que ele me dá essa possibilidade do artístico, e que ele vem de uma bagagem desde a graduação que eu venho aprofundando. Então, não falo de improvisação de um jeito de agora, é de uma prática para depois vir de um pensamento mais teórico e analítico, reflexivo, e falar o quanto o grupo de pesquisa que incentivou esse lugar da interdisciplinaridade foi essencial para eu acreditar que a interdisciplinaridade era possível. Porque até o momento eu falava, não, para que eu vou pesquisar essa coisa que é mais difícil do que as coisas que já estão dadas, né? Então, pesquisar sobre improvisação e pesquisar com um grupo que já era muito interdisciplinar me enriqueceu profissionalmente, academicamente,
quando você tem pessoas que acreditam no que você faz, fica muito mais fácil, muito mais palpável. Porque assim, gente, só repetindo para quem não estava nos outros dias, né? Mas o grupo, ele tinha docentes do curso de dança, tinha discentes e tinha técnicos, mas também ele absorvia, às vezes, muitas vezes, pessoas de outras áreas que se interessavam pelo que a gente estava fazendo. Então, tinha um professor por um tempo da arquitetura, às vezes aparecia gente da área de sociologia, do teatro, muita gente, né, da música também. Então, assim, a gente de fato vivia a interdisciplinaridade, né? E cada olhar que cada uma dessas pessoas trazia a partir da sua trajetória era o que ia compondo também os conceitos que a gente acabou desenvolvendo e as pesquisas, e como as pesquisas de cada um se desdobrou, né? O Jarbas está falando, fala um pouco sobre os experimentos que você propôs no grupo de pesquisa a partir das pesquisas entre improvisação e física quântica. Eu não cheguei, né, a propor no grupo a pesquisa sobre essa interdisciplinaridade entre a quântica e a dança, porque foi um período bem conturbado, assim, foi um ano meio difícil, tanto para minha escrita quanto para o grupo, que era um momento de transição. Eu aproveitei bastante do grupo quando eu fiz o estudo sobre a física mecânica, que aí era uma coisa que a gente gastou um tempo assim fazendo, e da física sobre o termo sobre os espaços, como que era a perspectiva dos espaços para os físicos. E aí desenvolveu um puta projeto, um processo criativo que a gente chegou a apresentar na escola do Parque São Jorge, que era a escola que a Paty trabalhava. A gente conseguiu fazer algumas relações bem, bem legais, mas não foi a quântica, eu não cheguei a trabalhar ela na prática. Foi um trabalho mais teórico, mas que ao mesmo tempo ele estava na prática, ele estava no nosso fazer constante de cada improvisação. E pensar isso já me alimentava no grupo, assim, porque foi uma pesquisa meio em paralelo. Ela não foi uma pesquisa dentro do grupo. E antes, né, também teve uma experiência que a gente fez, porque a gente levou para Uberlândia o Alpendre, que era um espetáculo da Companhia Suspensa, lá de BH. A Companhia Suspensa também tinha feito um trabalho com um professor físico de uma escola em BH, e eles criaram esse espetáculo que era o Alpendre. Eu imagino que vocês ainda consigam encontrar na internet. É um espetáculo bem interessante. Eles tinham plataformas que ficavam o tempo todo em movimento, e tudo que eles faziam era em cima dessas plataformas, né? Então foi muito legal, porque também foi um momento que a gente discutiu muito sobre física e dança com eles. A Silvia, é isso, gente, é difícil, mas quando a gente acha é muito maravilhoso, porque tanto o Javier, que trabalha comigo, assim, o Javier ele ia me explicar os conceitos de física quando eu estava em Barcelona, ele levava a filha dele de 8 anos, e aí ele ficava explicando tudo em movimento, eu, ele e ela. E assim, ele não dança, entendeu? Ele é físico. Mas é isso, tem uma disponibilidade para de fato estar com você, assim. E a Silvia da mesma forma. Então ela foi nessa experiência e ela experimentava as questões corporais que o pessoal da Suspensa trazia, e daí ela ia comentando com a gente, a partir da pesquisa que a gente estava fazendo, os conceitos de física mecânica que estavam sendo trabalhados ali, né? Então, assim, a gente também teve, não é sorte, né, ficar muito tempo atrás dessas pessoas e cavucando muito, né, indo lá, indo no Museu de Ciência e Arte que ela também trabalhava, enfim. O Javier, gente, pra vocês terem uma ideia, eu o conheci em Barcelona comentando esse trabalho que eu falei para vocês, o quanto do Gilles Jobin, lá no Mercado de las Flores. E aí terminou, eu fui falar com ele, me apresentei, falei que eu já fazia esse trabalho de física e dança na escola, e que eu estava querendo dar continuidade a isso na universidade, né, que a gente estava começando. Gente, e aí foi, assim, isso foi em 2015. Eu fui conseguir, de fato, começar a trabalhar, assim, pensar o projeto com o Javier em 2017,
para a gente começar a fazer encontros online em 2018, para eu ir para lá ano passado, para o espetáculo ficar pronto no ano passado. Então, assim, é um processo não só de negociação, né, lento, porque as pessoas também têm, né, tanto eu quanto ele, uma série de coisas para fazer, enfim, e cada um segue sua vida dentro da sua profissão, mas também de processo criativo, né, que também cada um tem um tempo, assim. Então, acho que isso é legal falar. E outra coisa, assim, para quem é estudante de graduação, né, acho que tem muito a ver também com a pergunta da Isa. Isa, antes que eu esqueça, a primeira coisa é que o Alexandre Ferreira, que é professor do curso de dança lá da UFG, em Goiânia, ele fez o mesmo percurso que você. Ele formou em biologia e depois foi para dança. Assim, ele já dançava concomitantemente, mas depois encarou a dança como profissão mesmo. Então, acho massa qualquer dia você trocar uma ideia com ele, assim. E eu acho importante também falar, assim, como eu fui orientadora da Mari, né? Também desse processo muito autônomo da Mari, assim, né, gente? Que é o papel da orientação era, de fato, né, trazer algumas leituras iniciais, assim, esse texto sobre física e dança que era em inglês. A Mari sabia inglês, então também tinha essa facilidade, né? Porque ela já tinha esse percurso. Olá, Laia. Alexandre é meu professor, maravilhoso. Manda um beijo para ele. Tem um professor também chamado, ele chama Ricardo Alvarenga. Ele fez biologia e hoje ele está como professor de dança na UFO. E também ele faz umas relações bem legais. Não de forma direta, pensando em interdisciplinaridade, mas você vê que nos trabalhos dele, essa referência ela vem sempre. A Débora também já foi aluna do Alexandre, ó. E aí é isso, gente. Então também tem isso, né? Que é trazer as primeiras referências, questionar, fazer perguntas, mas da Mari também ter muita autonomia de correr atrás de texto, de fazer leituras por conta própria. Em muitos momentos a Mari trazia leituras para eu fazer, né? Assim, então esse lugar de troca foi muito importante nesse processo de pesquisa dela, assim, né? E que acaba que também contribui para a minha própria pesquisa, assim, é uma relação muito acho que de ida e volta, assim, sabe? Não tem uma coisa que é de um lugar para o outro só. Então, acho que isso é fundamental da gente pensar também, porque a pesquisa, ela nasce da curiosidade, né? Do desejo de falar, eu quero saber mais sobre isso, onde tem, é um tesão mesmo, né? Um sabor que eu tenho por buscar alguma coisa, assim. Então, acho que isso é super importante da gente frisar, né? Aí a Isa falou que incrível, professora, obrigada, quero conversar assim. E o Jarbas falando, a Mari foi fazer disciplina optativa na física. É isso, gente. Tentei, mas não foi uma coisa aberta. Não deu certo, Jarbas. Tentei, Mas, juro que eu tentei. não dá certo faz parte da pesquisa, né, gente? A gente já quer tudo pronto, já quer. Pesquisa não tá tudo pronto. Senão não é pesquisa, né? Assim, a gente vai justamente problematizar coisas que ninguém falou ainda, né? Isso, aliás, eu acho que é uma crítica muito grande que eu faço a algumas questões acadêmicas hoje. Eu não sei quem está aí e né, está vinculado à universidade de alguma forma pensa, mas, enfim. Existe também esse lugar de que de muitas pesquisas estarem buscando as mesmas referências, muitas pesquisas estarem repetindo coisas que outras pessoas já falaram, né? E aí, assim, uma coisa é a gente estudar o que já passou, né? Como eu falei aqui outro dia, para a gente saber que não está reinventando a roda. Outra coisa é, gente, qual que é a diferença do que você tem para dizer de outras coisas que as pessoas já disseram sobre isso, né? E isso é muito importante, assim, né? Buscar o teu lugar, a tua identidade, o que você quer com isso, né? Porque senão a gente fica com aquele, né? Vai publicar e tem a obrigatoriedade de publicação, né? Que a CAPES pressiona, então começa a ficar uma série de publicações, assim, em alguns momentos frágeis, em alguns momentos rodando sobre o mesmo tema, né? Então, isso é muito importante da gente pensar, assim, como avançar nesse lugar também que é da inventividade, né? Gente, eu acho que vai cair daqui a pouco.
Então, só quero fazer a pergunta da Ju antes que a gente perca. Dos físicos que tiveram envolvimento com esse projeto, eles foram professores do ensino superior? Que projeto, Ju? Depois você fala pra gente, porque a gente já falou tanta coisa que agora eu não vou saber o que que é. Mas o que que você ia comentar, Mari? Que essa pesquisa que a gente vai encontrando um tesão de fazer, ela também demanda tempo, né? Que não é um tempo de uma iniciação científica, por exemplo. De uma iniciação científica, eu comecei a descobrir a possibilidade de pensar em interdisciplinaridade. Mas isso durou o quê? 4 anos para eu chegar num trabalho de conclusão de curso e falar: pera, eu acho que eu curto isso aqui, eu vou desenvolver isso aqui, eu tenho um pouco mais de base para falar sobre isso. Então, a pesquisa, ela cria esse espaço para inventibilidade, para uma Mari, a gente